Por gentileza, pode abrir no livro de 1 de Samuel, capítulo de número 4. Abra sua Bíblia por caridade, 1 de Samuel, capítulo de número 4. Como o pastor aqui ele falou, eu sou de Moçambique, estou aqui enviada pela missionária Elisama para dar continuidade à obra, né, para aprender mais a palavra do Senhor. CTM tem lapidado a minha vida, tem trabalhado na minha vida e eu acredito que não sou mais o mesmo. Então, você que é jovem, que tem essa vocação, eu te recomendo para procurar CTM e aprender mais sobre o Senhor Jesus. Lá é tempo de comunhão, tempo da palavra. Amém? 1 de Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 12 e em seguinte. Então, um homem de Benjamim, saindo das fileiras, correu e no mesmo dia chegou a Siló. Ele havia rasgado as suas roupas, espalhando a terra sobre a cabeça. Quando chegou, ele estava sentado numa cadeira perto da estrada, olhando como esperava, porque seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois que o homem entrou na cidade, deu a notícia, toda a cidade começou a gritar. Ele ouviu os gritos e perguntou: que alvoroço é esse? Então o homem correu, deu as notícias a Eli. Ora, Eli estava com 98 anos, os seus olhos já não se moviam e ele não podia ver. O homem disse a Eli: eu venho da frente da batalha, fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou-lhe: o que aconteceu, meu filho? Então o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus. Houve grande matança entre o povo. Além disso, os seus 2 filhos, Ofni e Fineia, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele fez a menção da arca de Deus, Eli caiu de cadeira para trás, junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho e pesado e havia julgado Israel durante 40 anos. A nora de Eli, a mulher de Fineas, estava grávida, próximo do parto. Quando ela ouviu esta notícia de que a arca de Deus havia sido tomada, de que seu sogro, seu marido, tinha morrido, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Quando ela estava morrendo, as mulheres que a ajudavam disseram: não tema, porque você tem um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas deu ao menino o nome de Icapó, dizendo: foi-se a glória de Israel. Ela disse isso porque a arca de Deus havia sido domada por causa do seu sogro e do seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. O pastor aqui orou para mim, deixe-me orar para você. Coloca a mão no coração. Bendito seja o seu nome, Jesus Cristo. Nesta noite, Pai, eu reconheço total a minha incapacidade de ministração da sua palavra. Mas eu sei, Senhor, que usa homens e mulheres para a ministração da sua palavra. Fale conosco, Senhor Jesus. Toma a liberdade dessa sala, Senhor. Oh Deus, enche-nos, Senhor, da sua glória, da sua graça nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Nesta noite, eu gostaria de pensar com os irmãos sobre a glória de Deus na sua vida. Hoje, como culto da palavra, nós temos esse culto aqui na The Bloom, e eu quero pensar convosco acerca de Eli. A Bíblia fala que Eli é grande sacerdote. Nenhuma das menções bíblicas fala que Eli transgrediu a lei do Senhor. Mas Eli, sendo grande sacerdote, ele era pai. Mas sendo pai, Eli era o péssimo pai. Ele era um bom sacerdote, mas péssimo pai. Esse período que acontece essa história é um período muito triste. É um período muito triste porque, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos entender que quando Deus quer castigar o seu povo, Ele não é por causa da tempestade e dos problemas que se vivem. É quando Ele se ausenta do lugar. No 1 de Samuel, capítulo 3, versículo de número 1,
o escritor faz menção de dizer que naquele tempo, naquela era muito rara as visões e era muito rara ouvir-se a palavra do Senhor. E as visões não eram frequentes. Nesse tempo em que Eli era sacerdote, era muito rara as visões, era muito rara as palavras. Se Deus quer castigar o povo dele, o que ele faz é não há mais palavra. A minha pergunta hoje, nesta noite, antes de eu entrar na ministração: como está seu tempo com a palavra do Senhor? Como está o seu tempo, no tempo devocional, você e a sua vida? Como está o seu tempo? Como você tem gerido o seu tempo, você e Deus? A palavra fala que naquele tempo era um período muito triste, que a palavra não se ouvia. Naquele tempo é um período muito triste, porque as visões tinham cessado. Não tinha visão, não tinha palavra. A própria palavra fala que sem visão, sem profecia, o povo se corrompe. Eu quero perguntar, na sua vida, será que existe palavra? No seu coração existe palavra? No seu caminhar existe palavra? Foi o salmista escrevendo Salmos de número 115, que eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Será que você tem guardado a palavra de Deus? Quando Deus resolve condenar o seu povo, é quando Ele não fala. Quando Deus quer condenar um povo, é que quando Ele não fala. O povo não ouvia a Deus. A pior condenação de um povo é o silêncio. A pior condenação de uma nação é o silêncio da voz de Deus. A pior condenação de um indivíduo é o silêncio da voz de Deus. Nós não podemos silenciar a voz de Deus no nosso coração. Mas por que isso aconteceu? Isso aconteceu quando os filhos de Eli começaram a profanar o altar. Isso aconteceu quando Eli deixou de exercer papel de homem dentro do lar dele. No capítulo 2, vai registrar que os filhos de Eli, eles entravam no templo. Quando eles entravam no templo, pecava a carne que era sacrificada ao Senhor e eles faziam de refeição. Segundo, eles abusavam as moças que entravam no templo. O que eles faziam? Eles dormiam com as moças que prestavam culto no templo. Vejam, eles profanavam o que é santo. Eles profanavam o que era sagrado. Eles profanavam o que era mais importante nesse período. Se nós entendermos, a minha pergunta nessa noite é: como está o seu tempo? Como está o seu altar de adoração na sua casa? Como está o seu altar de adoração no seu lar? Como está o seu altar de adoração? Como está o seu altar de adoração? Será que você tem tido esse tempo de devocional? Será que você tem tido esse tempo de orar pelos seus filhos, orar pela sua casa, orar pela sua família? Será que você tem tirado tempo para isso? Eles tinham problemas com recursos. O que era do Senhor, Ele não entregava. Eles usavam suas posições espirituais para seduzir as moças. Porque naquele tempo, ser sacerdote era uma posição muito elevada. Naquele tempo, ser sacerdote era uma posição muito boa. Eles faziam o que queriam. Eli era um homem fiel, mas omisso dentro de casa. Nós podemos vir aqui todas as terças-feiras, todas as quintas e todos os domingos. Mas nós não podemos ser omissos dentro da nossa casa. Na nossa casa o que tem que reinar tem que ser a palavra de Deus. No nosso lar o que tem que reinar tem que ser a palavra de Deus. É a palavra que tem que reinar. O que eu aprendo é que não adianta a presença de Deus nas mãos erradas.
Eles tinham a arca. A arca ela foi tomada. Mas primeiro para a arca ser tomada, porque estava nas mãos erradas. Os caras, eles não eram fiéis a Deus. O que nós aprendemos aqui é que, sem a presença de Deus, a arca é uma caixa vazia. Se não vejamos, no capítulo 4, versículo 21, diz assim: mas deu um menino de Icapó dizendo, foi-se a glória de Deus. O que eu aprendo? Porque a arca foi tomada, Icapó, foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Deus. Primeiro, o silêncio. Segundo, primeiro, não tinha voz de Deus, não tinha palavra. Segundo, não tinha visão. E terceiro, foi-se a glória de Deus. Foi-se. A mulher de Eli percebe que aqui não adianta mais nada, porque nós, o povo israelita, nós somos fortes, porque nós conseguimos vencer os nossos inimigos através da palavra, através do Senhor, através de Deus. Agora a arca saiu, a arca foi tomada, então não adianta mais existir. Eu quero perguntar a você, será que você tem prezado com a graça, com a presença de Deus na sua casa? Será que você tem clamado, dizendo, Deus, enche a minha casa com a tua presença? Será que você tem intercedendo? Será que você é um pai que se levanta no meio do caos, que diz, Senhor, eu estou aqui disponível para conduzir a minha casa, conduzir os meus filhos, eu estou aqui disponível como sacerdote deste lar? Esse é um diagnóstico que nós precisamos fazer dia após dia. Esse é um diagnóstico que nós precisamos colocar dia após dia. Sendo na nossa casa, sendo na nossa vida, nós precisamos fazer esse diagnóstico. Nós precisamos fazer esse exame. Que a gente pode ter tudo, mas sem a presença de Deus a gente não tem nada. Irmão, você pode possuir muitos posses, mas sem a presença de Deus, meu irmão, minha irmã, você não tem nada. Clame pela presença de Deus. Suplique pela presença de Deus na sua vida. Você tem negligenciado as disciplinas espirituais. Eu quero te dizer nesta noite que ainda há oportunidade para você continuar a colocar essas disciplinas espirituais dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro do seu andar. Você precisa colocar essas disciplinas espirituais. Amém? Então, o que podemos fazer para trazer a glória de Deus na nossa vida? Primeiro, não feche os olhos para os problemas. Não feche os olhos para os problemas. Eli fechou os olhos para os problemas. A Bíblia fala que ele falou com a família, falou com os filhos. Mas o que eu aprendo é que Eli falou pouco. Eli poderia tirar os filhos do cargo. Ele poderia tirar os filhos daquele cargo, daquela posição que eles estavam. Ele poderia fazer isso. Mas ele não fez. Ele fechou os olhos. Ele no capítulo de número 3, nós vamos ver que ele recebe uma profecia, que no capítulo 2, que ele recebe uma profecia que viria, que mataria os filhos, mas ele ainda continuou omisso. Quem é ele? Um grande sacerdote, mas péssimo pai. Quem é ele? Um grande homem de Deus. Mas o homem que fechou os olhos diante dos problemas. Ele poderia clamar mais. Ele poderia chorar mais. Ele poderia fazer mais, mas ele não fez. Ele poderia buscar mais, mas ele não fez. Ele não fez. Ele fechou os olhos diante dos filhos. Omisso nos torna confortável.
Ser omisso nos torna confortável. Ser omisso com a palavra de Deus nos torna confortável. Ser omisso com a voz de Deus nos torna confortável. O que eu falei antes. Era raro ouvir-se a voz de Deus. Era raro ter as visões. Era raro. Naquele tempo era raro ouvir-se que Deus estava a falar com Israel. Era raro. Por quê? Porque o sumo sacerdote fechou os olhos. Ele não abriu os olhos. Meu irmão, minha irmã, eu quero falar nessa noite. Abra os olhos diante dos problemas. Abra os olhos antes que você perca a presença de Deus. Abra os teus olhos. Faz um diagnóstico diante da sua vida. Faz um diagnóstico diante da sua vida, da sua espiritualidade. Faz um diagnóstico e veja onde é que você está a falhar. Faz esse diagnóstico, meu irmão, minha irmã. Faz esse diagnóstico. Diante dos teus filhos, faz esse diagnóstico. Como é que estão os teus filhos diante do Senhor? Será que os teus filhos são tementes a Deus? Será que os teus filhos têm andado conforme a palavra de Deus? Será que a tua casa tem obedecido a voz de Deus? Será que no seu lar, no seu caminhar, a voz de Deus tem conduzido? Será que na tua casa há essa voz de Deus? Segundo, lute mais um pouco pelos seus filhos. Lute mais um pouco pela sua espiritualidade. Lute mais. Jejue mais. Faça mais vigília. Fala a Deus nessa noite. Eu não vou sair daqui sem o Senhor me confirmar a tua presença. Clame mais pela sua vida, meu irmão. Ele poderia lutar um pouco mais, mas lutou pouco. Ele poderia fazer qualquer coisa. Quando se trata da espiritualidade, meu irmão, minha irmã, a gente precisa lutar mais. Satanás, sempre ele está ao nosso redor, enchendo a nossa mente, substituindo a palavra de Deus com as redes sociais. Satanás está aí, trazendo as coisas, nos tirando o fogo da palavra. Eu vim falar nessa noite, que lute mais sobre a palavra, pela palavra. Sabe como é que se vence os dias, irmão? Os dias, irmão, não se vence como uma mensagem de autoajuda. Os dias, irmão, se vence com a palavra de Deus. Eu te provo isso na Bíblia. Jesus, quando está no deserto, ele enfrenta Satanás. Sabe como é que Jesus vence? Através da palavra. Jesus fala para Satanás: está escrito e está escrito. Nós devemos lutar contra o mal com a palavra de Deus, dizendo: está escrito, não negocio os meus valores, porque está escrito. É com a palavra. É com a palavra de Deus que nós vencemos. É com a palavra de Deus que se vence o dia mau. É com a palavra de Deus que se traz um novo renovo dentro da nossa casa. É com a palavra de Deus. É com a palavra de Deus, irmão. Eu aprendi na caminhada que não adianta discutir com pessoas. Olha, se a pessoa te acusou, te fez alguma coisa, cara, pega a palavra, fica na palavra. É com a palavra de Deus. É com a palavra de Deus que Satanás não vai conseguir roubar no nosso coração. É com a palavra de Deus que Satanás não vai encontrar nenhum lugar dentro do nosso coração, porque o nosso coração estará rodeado da palavra de Deus. Quando se trata, irmão, da nossa vida espiritual, não se pode negociar isso. É isso que Israel está vivendo. É isso. Eles habituaram, eles lutaram. Quando eles lutaram,
A Bíblia fala que eles perderam a guerra. Eles pensaram, opa, vamos trazer a arca. O que eu aprendo aqui? Não entre no ativismo religioso. O problema dessa família, o problema do Eli, não era acerca da religião. Mas eles tinham a religião de aparência. Eles acordavam e frequentavam no templo. Quando eles chamam, trazem a arca. E eles perdem na batalha. E a arca é tomada. Porque primeiro a arca estava nas mãos de Herade. Ninguém zelava pela arca. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está o seu coração, a sua vida diante dos desafios, diante dos problemas? Como é que está a sua vida? Será que você tem se dedicado mais? A palavra fala que a arca foi levada diante da guerra. Quando eles chegaram diante da guerra, eles perderam a batalha. A arca foi tomada. E aí saiu o homem da tribo de Benjamim, correu para Israel. Quando chega em Siló, ele comunica a cidade. E a cidade começa a chorar e lamentar pela arca. O homem chega diante dele. Olha, perceba bem. Os filhos dele já tinham morrido. Mas quando o homem chega diante dele e fala que a arca foi tomada, ele é que cai de cabeça para baixo. Que a pior coisa que ele perdeu não foram os filhos. A pior coisa que ele perdeu foi a presença de Deus. Ele entra em choque. Ele cai de cabeça para baixo. Porque era uma grande vergonha, irmão. Deixa-me eu te perguntar. Como é que está o teu relacionamento com Deus? Como é que está a sua vida com Deus? Jesus, nesta noite, está procurando pessoas genuínas. Pessoas que parecem com Jesus. Pessoas que são iguais a Jesus. Seguir Jesus não é falar alto, é ter a palavra. Seguir Jesus não é uma loja, não, é uma transformação todos os dias. E seguir Jesus é uma transformação de dentro para fora. Esses homens perderam o que era mais importante, a presença de Deus. Eu quero falar para você. Você pode perder tudo, mas não perca a presença de Deus. Eu quero falar para a sua alma. Você pode perder tudo que você tem, mas nunca permita perder a presença de Deus. Nós precisamos renovar isso dia após dia. Nós precisamos ficar com a palavra dia após dia. É com a palavra de Deus. Nós precisamos isso. E no versículo de número 17 e 18, você que está com a sua Bíblia pode me acompanhar, diz assim: quando ele fez menção da arca de Deus, ele caiu de cadeira para trás, junto ao portão, e a cidade quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho e pesado e havia julgado Israel durante 40 anos. Quero falar mais. Implore pela presença de Deus na sua vida. Como eu falei, a notícia que abala Eli não é a morte dos filhos. A notícia que abala Eli é acerca da arca. A maior necessidade da sua vida não são os materiais, mas sim a presença de Deus. A química mais cara não liberta a sua vida, mas Jesus liberta a sua vida. O plano de saúde mais caro que existe no Brasil não liberta a sua vida, não cura a sua vida, mas Jesus cura a sua vida.
os bens materiais, você pode ser rico em tudo, mas se você não ter Jesus, a sua vida não será liberta. Foi o próprio Jesus que disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade. É Jesus que liberta, é Jesus que transforma, é Jesus que cura, é Jesus que batiza, é Jesus que salva, é esse Jesus que salva, meu irmão. É Jesus. Chore mais, busque mais por Deus. Estamos finalizando o ano, mas eu queria te desafiar, antes de terminar esse ano, tenha mais experiência com Deus. Esse ano tem que ser o ano, ainda falta 28 dias, mas esse ano tem que ser o ano que você possa dizer que ano 2025 eu vivi maiores experiências da minha vida. Que tempo? Quanto tempo você tira para você ficar você e Deus? Quanto tempo você tira para ficar você e dizer: Senhor, eu quero ouvir a tua voz? Lembra naquele tempo, quando você ouviu a palavra pela primeira vez, você disse que aqui é o meu lugar. Lembra naquele tempo, quando você orava, você jejuava, a sua vida ia, apesar de ter balde baixo, mas você sabia qual é o teu propósito. A minha pergunta é: por que você parou? Por que você parou de buscar a presença dEle? Por que você parou de desejar mais dEle? Lembra quando você recebia visões? Lembra quando você recebia revelações? Lembra nesse tempo? E por que você parou de receber isso? Lembra naquele tempo que Deus usava a sua boca para falar de Jesus com um colega de trabalho, com um vizinho, com um colega da faculdade? Lembra naquele tempo? E por que você parou? Por que você parou? Lembra naquele tempo? Vir na casa de Deus para você era um prazer, não era para ter ponto, mas era um prazer. E por que você parou? Lembra naquele tempo que você chorava pelas almas que sofrem? Lembra naquele tempo que você orava pelos pastores? E por que você parou, meu irmão, minha irmã? Deus te chama nesta noite para voltar nesse amor que você tinha. Deus te chama nessa noite para voltar onde você era. Volte, meu irmão, volte, minha irmã, porque o tempo é hoje. Volte, volte. Deus não mudou, Deus não muda, não. Somos nós que mudamos. Somos nós que mudamos. Nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar a ser aquilo que nós éramos, amante da palavra. Nós precisamos voltar àquilo que nós éramos, que não esperava um programa de jejum na igreja para jejuar. Pessoas, você jejuava, tinha o gosto de jejuar, tinha o gosto de ler a palavra, tinha o gosto. Você precisa voltar esse tempo. Oh, meu irmão, Deus te espera nesta noite. Renova o seu voto com Ele. Volte a ter essa paixão que você tinha antes. Volte a ter essa paixão que consumia a sua alma, que amassava a sua alma. Volte a ter essa paixão. O Senhor hoje, Ele te chama, que você precisa nessa terra, que você precisa ainda hoje, 2 de dezembro, é almejar pela presença de Deus na sua vida. Chore pela presença de Deus. Não seja como Ele. Ele fazia tudo certinho no templo.
Mas ele já tinha perdido o controle da presença de Deus diante dele. Ele perdeu a arca. O que nos liberta não são os poderes. O que nos liberta não é aquilo que nós podemos alcançar. O que nos liberta, meu irmão, minha irmã, é a presença de Deus. O que nos liberta das prisões não é qualquer coisa, não. É a presença de Deus. Nesta noite, você precisa voltar. Você precisa voltar a almejar essa presença. Você precisa voltar a clamar por essa presença. Eu quero orar para você, por você. Fica de pé no seu lugar. Eu vou orar por você. Que Deus renove essa chama. Que Deus renove esse desejo de nos apaixonar por Ele. Que Deus renove esse desejo, que a gente possa ter essa paixão. Nunca deixe faltar a presença de Deus na sua vida. Que você saia aqui nessa noite dizendo: se depender de mim, a presença de Deus não vai sair na minha casa. A presença de Deus não vai sair na minha família. Que a gente possa sair aqui dizendo isso, com toda a convicção. Feche os seus olhos, eu vou orar. Pai Santo e Pai querido, te damos graça e louvor, Senhor Jesus. Nós cremos que essa aqui é a Tua palavra. Nós cremos piamente. Deus, nós imploramos pela Tua presença na nossa casa. Nós imploramos pela Tua presença na nossa vida. Nós não queremos ser como Eli. Nós não queremos ser como os filhos de Eli, de Ofni e Fineia, não, Pai. Nós não queremos entrar no ativismo religioso. Nós não queremos vir nessa casa só para bater ponto, não, Pai. Nós queremos ter intimidade contigo, papai. Nós queremos ter intimidade com a Tua graça. Nós precisamos ter intimidade com a Tua palavra, papai. Ah, Deus, nos conduza nessa noite. Ensina-nos, Senhor Jesus, a desejar mais de Ti, Pai. Dá-nos mais prazer da Tua palavra. Dá-nos mais prazer, Senhor. Nós oramos. Nos agradecemos em nome de Jesus.